Olá, mais uma vez, mais um vídeo aqui para o canal, seja bem-vindo. E hoje nós estamos aqui com o Aloísio. Aloísio, muito obrigado por ter aceito o convite, tá? Para contar a tua história para o nosso canal. Sim. Aloísio, a minha primeira pergunta, como é que era a tua vida antes do fato que aconteceu e que você me falou? Eu tinha uma vida bem tranquila, né? Meus pais eram bem-sucedidos, a gente tinha uma família unida, né? Mas é uma família que não conhecia Cristo, então era tudo muito livre, mas a gente teve uma boa educação, estudei nos melhores colégios de Londrina, então assim, não me faltava nada, o que o meu pai podia me dar, ele me dava, né? Então, com 16 anos eu já tinha moto, já dirigia carro, então assim, eu tinha uma vida bem livre mesmo e também eu era da turma do fundão lá do colégio, até que chegou um dia, o pessoal lá do Marista pegou e falou assim, olha, a gente não te quer mais aqui, né? Porque ninguém aguenta mais, o seu pai que cuide de você. Aí eu fui expulso do colégio. E nisso eu ia muito para o Rio de Janeiro, né? E eu fui passar as férias lá no Rio. E aí meus primos chegavam e falaram, por que você não fica aqui? Não tem nada para você fazer em Londrina? Aí eu liguei pro meu pai, conversando com ele, com a minha mãe, né? Eles pegaram, fica aí, ninguém te quer aqui não, é melhor você ficar aí. Aí eu fiz lá, terminei lá o colegial na época. E assim, eu passei no primeiro vestibular que eu fiz, não sei como, mas eu passei, porque eu nunca tinha estudado, né? E eu passei no primeiro vestibular que eu fiz, numa faculdade que eu queria, né? Eu queria fazer educação física. E eu passei numa das maiores faculdades do Brasil. Então foi algo assim que abriu uma porta incrível para mim e eu não podia deixar. E meu pai falou, fica aí no Rio, né? E comecei a ter uma vida no Rio. Então, nesse tempo eu estudei bastante, né? Realmente era o que eu queria fazer, né? Estudava bastante. E nesse meio aí, eu comecei a ter uma vida muito, vamos dizer assim, encontrei as drogas, né? Encontrei pessoas, né? E fiz amizades com muitas pessoas. Nessa época também eu já andava de skate, né? Gostava muito de praia, uma vida bem liberta, e comecei a ser introduzido nesse meio, né? E era um meio assim que eu gostava do esporte, né? O esporte skate era sensacional, né? Mas também tinha muita liberdade, e mesmo estudando, mesmo me dedicando, né, eu comecei a entrar nesse mundo das drogas, mas era muito leve, assim, mas eu estudava bastante, eu realmente foquei, né, era uma coisa meio assim, vamos dizer assim, era uma coisa de juventude, era uma coisa nada a ver, mas realmente eu peguei e estudei, estava estudando bastante, muito focado, né, não repeti nenhuma matéria e tal. Com a vinda, né, para Londrina, né, nessas férias que eu estava, eu tive um grande baque na minha vida, que foi a morte do meu pai. Quando eu estava passando férias aqui, meu pai teve um infarto fulminante em casa, eu estava em casa, e eu sabia já tinha conhecimento, né, dos primeiros socorros, fiz uma massagem cardiorrespiratória nele, né, respiração boca a boca, tudo aquilo, e o meu pai morreu no meu braço. Então isso me causou uma grande revolta, me causou uma grande frustração, porque eu tinha uma vida em outra cidade, no Rio de Janeiro, estava focando, tinha todo um projeto de vida, tudo montado, né, tudo feito, focado no conhecimento das matérias, enfim, e aí
Minha mãe não ficou bem, minha família não ficou bem, meu irmão era muito pequeno. E aí eu me formei, voltei para o Rio, me formei e voltei porque a minha mãe não ficou bem. Foi realmente algo que virou realmente uma página, assim, foi uma pedra. E eu fiquei muito frustrado e acabei não exercendo a profissão. Voltei para Londrina e montei uma loja, né? Montei uma loja de skate, começamos pequeno e fomos para o Shopping Catuaí. Chegamos lá, ficamos 12 anos no Shopping Catuaí e essa frustração me trouxe muitos problemas, porque eu realmente fui chutar tudo, né? A revolta foi muito grande, toda essa frustração dos meus planos não terem sido realizados. Eu peguei e fui para um mundo de sexo, de drogas, de rock and roll. Esse era o meu lema, né? As pessoas falavam para mim: Aloysio, você tem que mudar porque senão você vai morrer, né? Então eram muitos problemas, brigas, relacionamentos, enfim, muito conturbados, né? E isso me causou também vários problemas, né? Até que um dia eu resolvi vender minha parte na loja, resolvi ser um empresário independente, montei uma loja e em 2 anos eu quebrei a loja, porque todo o dinheiro que eu recebia eu gastava em outras coisas. Nisso eu já tinha um relacionamento, já estava com 2 filhos, e eu fiquei totalmente sem dinheiro, né? Então foi uma situação muito difícil, né? Os filhos nascendo e a falência, né, da outra loja que eu montei. Então me acarretou problemas psicológicos maiores ainda. Aí eu fui para o mercado de trabalho. No mercado de trabalho eu tive que aprender a não ser empresário, eu tive que aprender a ser empregado. Então eu passei por alguns mercados de forma conturbada, por não saber ser um funcionário, né? Passei muito tempo mandando e não me adaptei. A minha arrogância também, né? Não permitia isso. Até que um dia eu estava desempregado, procurando emprego, um amigo me ligou, falou: olha, estão fazendo uma entrevista, o pessoal vai para Cuiabá, vocês vão vender uma franquia lá em Cuiabá e vai fazer essa entrevista. Eu fiz essa entrevista, quer dizer, eu passei na entrevista e fomos para Cuiabá, né? E indo para Cuiabá, são 2 dias de viagem, o pessoal colocava, naquela época era CD, o pessoal colocava CD gospel. Aí eu falava assim: puxa vida, ir daqui a Cuiabá e escutando música de crente, eu não vou aguentar, né? Porque a coisa que eu mais queria ir para Cuiabá era o calor e tomar um chopp, uma cerveja lá com todo mundo, né? Mas enfim, eu fui, né? E vi que o pessoal tinha algo diferente. Aí um dia a gente estava trabalhando, sempre orávamos, né? E eu orava também, né? Com todo respeito. E aí um dia eu estava no hall do hotel, essa pessoa que estava lá comandando a gente pegou: você não quer ir no jantar? Vão ter alguns empresários lá. Aí eu falei: sim, vamos lá, né? Vamos, focado, né? Vamos lá, vamos apresentar, vamos fazer um network, vamos apresentar o que a gente está vendendo. E chegou nesse jantar, eu vi que tinha algo muito diferente. Quando eu cheguei, eu senti uma paz nesse jantar. Eu comecei a olhar as pessoas que estavam lá. E nesse jantar tinha um palestrante, né? Um advogado de Goiânia, que era a cidade que eu nasci. E esse palestrante de Goiânia começou a falar como é que estava a vida dele, né? Como é que era, como é que ele estava vencendo, né? Na vida dele. E eu comecei a prestar muita atenção. E tudo que ele falava vinha à minha mente, vinha à minha memória, coisas que eu tinha passado também. E aí ele pegou e acabou a preleção, e nessa preleção ele pegou e falou assim: olha, quem fez hoje, eu sou uma pessoa mudada, porque Jesus Cristo estava na minha vida. E ele fez um apelo,
né, de quem quisesse aceitar Jesus, e eu fui à frente. E a partir desse momento, a minha vida mudou totalmente. Ele me falou de Jesus de uma forma simples, de uma forma que eu, na época, eu entendi, né, o que é esse Jesus. Quem é Jesus, né? Essa pessoa do Espírito Santo, essa pessoa de Jesus. E no dia seguinte, teve um seminário sobre família. Eu não estava nem acreditando, porque eu, num domingo de manhã, num seminário de família, era algo inadmissível. E nesse seminário eles ministraram sobre perdão. Tinha umas 70 pessoas nesse ambiente, era um hotel. E quando ele falou de perdão, eu comecei a perdoar as pessoas. Realmente aí aconteceu uma transformação muito grande. Eu tive um encontro com o Senhor Jesus, com Deus. Eu me ajoelhava e chorava, e eu gritava e falava: o que está acontecendo comigo? As pessoas lá, cada pessoa ali naquele lugar teve uma experiência, todas elas tiveram, né? As pessoas que estavam comigo, né, trabalhando junto comigo, eram cristãos, claro, e eles relatam que foi algo assim sobrenatural, e que eu caía no chão e chorava e pedia perdão e falava: o que é isso, o que é isso? E eu olhava para as pessoas tendo as suas experiências também, naquele ambiente, uma atmosfera muito poderosa, incrível. Eu nunca tinha presenciado aquilo e foi algo muito impactante para mim. E a partir daquele momento, o que aconteceu comigo? Eu fui curado. Eu fui realmente curado. Eu fui curado de uma forma... a partir daquele momento, nunca mais eu usei nada que fizesse mal ao meu corpo. Nunca mais eu pratiquei nada que fizesse mal ao meu corpo. E foi isso. E a partir dali, eu fui para a igreja, né? A minha cônjuge, né, que estava comigo, não acreditou, mas depois ela veio acreditar. Inclusive, ela tinha, né, buscado a Cristo também, né, as crianças crescendo, e a partir desse momento a minha vida mudou totalmente. Foi nesse encontro. Aloysio, você estava me falando aí sobre a frustração da morte do seu pai. Nessa época você me falou que não conhecia Jesus, e não, né? Provavelmente nem queria saber. Não queria saber, não conhecia. Então, aí, agora me fala um pouco sobre essa conversão que você me falou aí, de aceitar aquilo que a nossa carne não rejeita, né? Sim, sim. Como é que foi? A gente acha que a gente conhece Jesus, né? A gente acha: eu sou bonzinho, eu não roubo, eu não matei, não fiz nada, não sei o quê. Toda essa coisa, né? E eu achava isso, né? A minha família também, a gente, né? E aí, com essa experiência, né, que eu tive, que foi algo assim, eu entendi naquele momento em que eu tive essa experiência com Deus, o que Ele queria e quem Ele era. Para mim foi rápido. Eu acho que o Senhor tinha uma pressa ali, tinha um propósito, né? Um propósito comigo, e comigo foi dessa forma. Eu vim para Ele correndo. Eu sabia que Ele estava com os braços abertos, eu fui para Ele correndo, porque eu estava num estado falência, filhos, né? Confusão com a cônjuge, a minha vida de bar em bar, né? Então, assim, Ele estava de braços abertos para mim, e eu falei: do teu abraço eu não largo, e muito menos dos seus pés. Então eu grudei nos pés de Jesus, e nisso eu fui
o pessoal já me encaminhou para uma igreja, né? Isso eu já entendia o que o Senhor queria comigo. Ele queria que eu passasse essa experiência para outras pessoas. E eu cheguei e já fui passando essa experiência para outras pessoas, né? Aí as pessoas falavam, o que é isso, né? Aí tinha uma amiga minha um dia falou assim, Aloysio, você está brilhando. Eu falei, caramba, o que é isso? A minha face mudou. Eu era um cara que tinha umas olheiras enormes, né? Aquelas coisas de muita farra, né? E Aloysio, o que está acontecendo com você? E eu falava para as pessoas, né? Sempre tive muita intrepidez, né? E foi Jesus Cristo. Eu tive um encontro com Jesus. Aloysio, como é que tua vida hoje, assim, é uma vida normal? É uma vida que eu estava falando aí da conversão, mas assim, todo mundo tem problema, né? Sim. Não é porque se converteu, não é porque a gente se converte que tudo vai ser maravilha. Me fala um pouco da tua vida hoje. Os problemas a gente sempre vai ter, né? Mas com Jesus você resolve de uma outra forma, né? Isso é sensacional. A gente tem um processo, né? E eu comecei a ver isso, né? Comigo e com as pessoas que estavam ao meu derredor. Então eu comecei a participar da igreja, comecei a participar da DONEP, do ministério, e de uma forma bem assídua, assim, porque realmente eu amo estar nessa atmosfera, né, que o Senhor nos traz. E eu tive alguns problemas, algumas pessoas não entenderam, né, a pessoa com quem eu me relacionava, né, a gente teve alguns problemas, né, assim, que eu não queria ter, enfim, mas aconteceram coisas, né, e eu acabei me separando, né, e eu estava orando por uma pessoa. Meus amigos falavam assim, você tá maluco? Você quer casar de novo? Eu falei, eu quero casar de novo. E eu vou casar de novo e eu vou orar. E fiquei orando, e orava bastante, né? E aí um dia lá na Nova Aliança, uma pessoa começou a olhar para mim, começou a se encantar, e ela queria saber quem eu era, né? E acabou com uma cristocidência. Eu estava na mesma célula da irmã dela, e aí a gente se conheceu, né? E começamos a conversar, né? E falamos para os pastores, né? Para os nossos líderes de célula. Ela também tinha vindo de um relacionamento não muito bom, e aí a gente foi se conhecendo, os pastores, né, foram ministrando sobre nós, né, a gente foi orando, e há um ano atrás nós nos casamos, né. Eu tenho 2 filhos, né, a Maria Antônia e o Emílio, estão encaminhados aí. A Maria Antônia se formou em propaganda e marketing e está montando aí algo para ela lá em São Paulo. O Emílio está fazendo medicina. E eu tenho uma bênção agora na minha vida, que é a Marina, né? A Marina, minha enteada, uma garota sensacional e que me aceitou, que, né, a gente conversa bastante, enfim. E tem a Marina, né, que está estudando, a gente está acompanhando ela. E hoje eu e a Bruna, a gente tem um casamento em Cristo, onde a gente consegue ter discernimento, né, para cuidar um do outro. Né? Hoje a gente tem uma sabedoria para cuidar um do outro. Que história maravilhosa. Você que está vendo esse vídeo aqui, assista até o final. A história do Aloysio hoje se repete. Sim. Em qualquer lugar do planeta, eu acho, né? E se você gostou da história, compartilhe com teus amigos, né? Nos grupos aí, nas redes sociais.
Não se esquece de se inscrever no nosso canal, tá bom? E dá um like lá para o YouTube mandar para outras pessoas. Aloysio, mais uma vez, muito obrigado, tá, por ter aceito o convite para contar a tua história aí, tá bom? E você, Deus abençoe a tua vida grandemente.